Bom dia. Salmo 99. Esse salmo ele vai falar bastante sobre a santidade do Senhor. Assim como os últimos salmos vêm trazendo características de Deus. Aqui é mais um deles. Está trazendo sobre a santidade do Senhor. E a gente vai ver ao longo do texto, quando a gente for lendo, que cada verso que vai falando dessa santidade parece que gera em nós a sensação de que Deus vai se distanciando de nós. Porque Ele é tão grande, Ele está nos mais altos céus, Ele é tão santo, Ele é tão puro e parece que nós vamos nos distanciando desse Deus. Por que isso acontece? Não é porque Deus quer, muito pelo contrário. É porque nós, talvez até de uma forma inconsciente, olhamos para essa santidade de Deus e pensamos, jamais poderei acessar esse Deus porque aquilo que Ele é muito diferente daquilo que eu sou. Mas é por isso que o primeiro passo é nós entendermos que nós fomos feitos por esse Deus, para habitar nele, estar com ele, exatamente como um peixe e o mar. O peixe foi feito para nadar nesse mar. Assim é Deus para conosco. Mas nós, às vezes, ao longo da nossa vida, construímos pensamentos, construímos ideias de que jamais acessaremos a Deus. Jamais seremos bons o suficientes, jamais seremos santos o suficientes e por aí afora. Então é em cima disso que o Salmo vai mostrar a santidade de Deus e ao mesmo tempo deixa claro para nós o convite que Deus nos faz para nos aproximarmos dele. Ele é santo, não abre mão da santidade, mas ele quer nos trazer para perto, porque ele sabe que somente nele encontraremos a vida, a nossa vida na terra faz sentido. Esse Deus quer não só que nós nos aproximemos dele, mas que possamos ter uma vida na presença dele. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo entra em nós, nós nos tornamos um santuário na terra desse Deus que é santo. Vamos ler o texto? Salmos 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. Percebe como o texto vai trazendo a característica elevado acima de todos os povos? Então, no momento, nós lemos e pensamos, puxa, não consigo acessar esse Deus. O texto continua e fala o seguinte: celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executa juízo e justiça em Jacó. Jacó nos ensina muito sobre as nossas transformações. Cada vez que nós vamos entendendo a palavra vai entrando em nós, vai gerando em nós uma diferença, um crescimento, uma mudança, uma transformação nessa terra. Ouvimos a palavra, então nos tornamos cônjuges melhores, pais melhores, filhos melhores e vamos buscando melhorar, mesmo tendo erros e falhas, mas nós não somos mais marcados pelos erros e falhas, mas sim pela transformação que a palavra vai fazer através das nossas vidas. Então esse verso 4 está falando que o Senhor, Ele é rei e Ele ama a justiça. Então quando nós buscarmos pela justiça, com certeza estaremos nos aproximando desse Deus. Ao buscarmos pela justiça, que justiça é essa? Quando nós trocamos os nossos interesses pelo interesse do Senhor. Quando nós trocamos aquilo que nós consideramos as nossas orientações nessa terra, por sermos orientados pela palavra. Quando nós escolhemos ter uma vida diante do Senhor, essa é a justiça. A justiça é uma troca. Quando eu me entrego a Ele, quando eu me rendo para viver a vida que Ele tem para mim nessa terra. O Senhor ama a justiça, porque somente quando eu vivo dessa forma eu consigo estar sendo transformado constantemente e o Senhor me guiando, me conduzindo. E sempre que eu me permito passar por tudo isso, eu me aproximo de Deus, porque o que Deus quer de nós, Ele recebe a todas as pessoas. E o amor dele é tão grande que ele me recebe, mas ele me transforma para que eu venha a me tornar aquilo que cada um de nós nasceu para ser nessa terra. O texto continua: exaltai o Senhor, nosso Deus, prostrai-vos diante dele. Olha só, exaltai o Senhor, o nosso Deus. Como? Ele lá nos céus e eu aqui na terra. Prostrai-vos diante dele. O escabelo de seus pés, porque ele é santo. Olha o convite para aproximação. Prostrai-vos. Chega para perto, fica junto dele.
Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Porque lhes respondeste, Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança contra os seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante dele, no seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Perceba como fala o verso 7. Falava-lhes na coluna de nuvem e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Perceba que muitas vezes a gente pensa assim, puxa, como Deus fala? Como Deus vai fazer para falar comigo? O texto está dizendo, Deus fala. E ali os homens e mulheres ouviam e guardavam os seus mandamentos. E o Senhor respondia. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Perceba que o diálogo com Deus tem a ver com os mandamentos do Senhor. A resposta do Senhor vem através dos mandamentos dele. O Senhor vai falar conosco através daquilo, trazendo revelação naquilo que ele já nos ensinou pela sua palavra. É por isso que é importante para nós conhecermos a palavra, gastarmos tempo na leitura e na meditação. Porque quando nós estamos lendo, estudando a palavra, não somente a leitura, mas a leitura junto com o estudo, vamos juntando, o Senhor vai falando conosco através da lei que ele nos deu e então ele nos responde. O texto de hoje fala assim, de um Deus que é santo, mas de um Deus que nos chama para esse diálogo, para essa conversa. Então que você possa, no dia de hoje, se você ainda não abriu a sua Bíblia para ler, abra a sua Bíblia. Não aquela abertura que você abre em qualquer página e lê qualquer versículo, mas estabeleça agora aonde vai começar a sua leitura. Escolha um livro da Bíblia que te agrada, que chama a sua atenção. Se você não tem nenhum, então de repente veja se você já ouviu falar de alguma coisa, mas escolha um livro e simplesmente comece a leitura. No ponto em que você está até terminar o livro, você vai perceber que o Senhor vai falar contigo ao longo da leitura. O que você ler pela manhã, e normalmente eu gosto de ler pela manhã, ao longo do dia vai fazer sentido. Você passará por situações e fatos que você vai dizer, puxa, foi isso daqui que eu tinha lido pela manhã. O Senhor vai falar com você enquanto você guarda os mandamentos dele. Esse é o diálogo que esse Deus santo, que te quer perto dele, vai ter com você. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, hoje e sempre.